vai ter retiro, né? Hashtag vai ter retiro, né? Já é. Hashtag já é retiro. A gente, talvez vocês estejam aqui vivendo um pouco como eu. Descobri duas coisas aqui. Uma é que essa história de que a gente precisa de 8 horas de sono por noite não é verdade. Eu acabei de descobrir isso. As últimas 3 noites eu estou dormindo entre 3 e 4 horas de sono e está funcionando. Eu estou aqui em pé, daqui a pouco eu caio aí a qualquer momento. Estou brincando. E descobri também que eu tenho um lado feminino. Eu achei que eu não tinha, eu achei que eu tinha só um lado masculino, né? Mas eu descobri que eu tenho. Que a quantidade de respostas que eu dei para coisas diferentes e resolvi coisas ao mesmo tempo, homem nenhum consegue isso, né? Consegui me concentrar em 5 coisas ao mesmo tempo e responder. Isso é uma característica feminina mesmo, né? E, gente, hoje a gente está aqui nesse momento precisando ter um pouco de paciência, sempre assim, primeiro dia de retiro, o carnaval foi assim, todo ano, retiro, né, do Geração Oceânica da igreja vai ser assim. Primeiro dia a gente está se acomodando, chegou de viagem, algumas coisas não deram como a gente tinha combinado, o horário atrasou um pouco, está tudo atrasando um pouco. Então, um pouquinho de paciência. Teve uma falhazinha aqui, outra ali na organização, e talvez você não tenha podido ser atendido em tudo, né? Mas tenha um pouco de paciência, as coisas vão se ajeitar, né? E eu, de manhã agora, eu pensando, olhando para essa camisa, eu falei, gente, a gente cometeu um vacilo terrível, né, de falta de criatividade. A gente escreveu Geração Oceânica, podia ter escrito Hollister Oceânica, né? Porque tem Hollister, mas Holy é santo, quem não sabe, né? Então eu podia ter aproveitado isso, peguei trocadilho, tá vendo? Eu estou tentando fazer piada porque eu sei que vocês dormiram mal a noite toda, entendeu? Então eu vou tentar ser um pouquinho engraçado, quebrar um pouquinho isso. E, na verdade, a grande vantagem de eu ser o mensageiro da manhã é essa. Porque se fosse um cara muito carismático, piadista, vocês não iam conseguir dormir. Mas como sou eu, aí vocês vão conseguir tirar um cochilo. Brincadeira, gente. Então, queria pedir aqui já de cara perdão para todo mundo que por acaso a gente tenha vacilado, tenha errado, ou de repente dado uma resposta um pouco, o pessoal da organização talvez tenha te respondido com um pouco de objetividade e frieza, porque realmente não é um evento pequeno e a gente muitas vezes teve que ser intransigente por questões legais e uma série de coisas, a gente não pôde atender você em tudo, talvez. Tá bom? Mas a gente crê que o foco, né, o objetivo principal de a gente estar aqui vai ser cumprido plenamente e a gente não tem dúvida nenhuma de que Deus já está presente nesse lugar e vai fazer coisas grandiosas. Então, todas essas coisas que surgem como ruídos naquilo que Deus quer falar ao nosso coração, tentando atrapalhar, interferir, a gente tem que discernir e falar, não, eu não vou deixar isso tirar minha paz, né? Às vezes até alguma palavra que eu posso ter falado para você ou algum da equipe de apoio, não, isso não vai interferir, eu vou me submeter, porque realmente é uma situação que foge totalmente à nossa rotina, tá bom? Então, gente, até mesmo para eu não continuar desenvolvendo esse meu lado feminino, tentando responder 5 questões de coisas diferentes ao mesmo tempo, a gente fez aquela comissão de retiro. Então, essas pessoas da comissão, ela tem ingerência total e autoridade total, até acima de mim naquela área, tá bom? Então, algumas pessoas assim, poxa, tive um problema no ônibus. Jonatas não sabe nada do ônibus. É o Renato, ele é o responsável. Se ele fala sim, é sim. Se ele fala não, é não. Tive um problema, sei lá, na distribuição da dupla. Aí sim, foi eu que fiz, né? Tive um problema na área financeira. Marina, eu não respondo por nada da questão financeira. E assim por diante. Tá bom? Então, vamos respeitar essa ordem, porque eu não vou responder e dar o aval para coisas que o responsável por aquilo não deu, tá bom? Então vamos ficar atento a isso aí. No final a gente vai dar mais alguns avisos aqui, tá bom? E importante, o pessoal do apoio vai vir aqui à frente, o Léo vai vir explicar a questão do anjo. Por enquanto a gente vai seguir aqui então com a nossa meditação dessa manhã. Então, como a gente anunciou os temas, hoje de manhã a gente vai tratar desse tema aí. A gente pegou temas relacionados com o futebol, para falar um pouco sobre a nossa caminhada com Deus. É apenas uma analogia, né, um ponto de semelhança para falar sobre essa relação que a gente tem com Deus, né? Bom, jogar limpo. Jogar aqui tem um sentido da nossa vida. Tem algumas pessoas que estão, de repente, na reta da câmera e talvez não estejam conseguindo me ver. Aí é melhor você procurar, tem bastante lugar vazio. Tenta procurar um lugar que... Eu estou tentando me acostumar com essa fama, é difícil, porque tem uma câmera aqui, outra ali, então vocês têm que se adaptar aí também, tá bom, gente? Então, olha só,
jogar limpo. Jogar no sentido da nossa vida. Quando a gente fala jogo aqui, a gente está falando da nossa vida, do que a gente está fazendo, que posição a gente tem ocupado em campo, o que a gente tem feito. E será que a gente está fazendo da forma certa? Será que a gente está pensando da forma certa? Será que a gente está seguindo as regras corretas na vida? Comparando a vida com um jogo, com um campo de atuação, um campo de ação. Então a gente precisa parar e pensar nisso. Aqui, óbvio, limpo no sentido de santificação. Jogar limpo é ser santo. O que significa ser santo? Quem aqui é santo? Levanta a mão. Só quem é santo, só pode levantar a mão quem é santo. Pode levantar, pode ter coragem. Quem tiver coragem, levanta. Acho que alguns já entenderam qual é a brincadeira, não é? Então, quem levantou a mão sabe que essa palavra santo no original significa separado. É isso. Então, num sentido, todos nós que cremos em Jesus, entregamos nossa vida para Ele, somos santos. Paulo fala por isso. Orem por mim e por todos os santos. Santos, ou seja, por todos os cristãos, aqueles que foram separados para Deus. Então, nesse sentido, se você entregou sua vida para Jesus, você é um santo. Mas existe santo, uma evidência do santo, que é uma vida de santificação. Que muitas vezes fala assim, olha, eu sou santo, mas não estou tão santo. Pode acontecer isso. Então, o que nós sabemos sobre santidade? Tem essa pergunta reflexiva aí. O que a gente já sabe sobre santidade? Eu vou citar aqui 4 coisas que a gente já sabe, talvez você já saiba. Quem não sabia agora que santo é separado já ficou sabendo. E não são ainda os pontos, só introdutoriamente para a gente recapitular aqui o que significa isso. Que são pontos que todo mundo tem que saber quando a gente vai falar sobre jogar limpo, sobre viver uma vida consagrada a Deus, dedicada a uma vida separada para Ele, para viver para a glória dEle. Então, essa Hilda Hilst aí é uma escritora, poetisa e tudo mais, não é cristã, e circula no Facebook essa fala dela aí. A verdadeira revolução é a santidade. Eu achei muito interessante isso, porque não saiu da boca de uma cristã esse dito. Ou seja, por que a verdadeira revolução é a santidade? A prova disso é a encarnação de Jesus. O que Jesus foi? O maior revolucionário que dividiu a história em 2. Não foi antes de Cristo e depois de Cristo. Por que Jesus foi tão revolucionário? Exatamente porque a vida dele colidia de frente com toda a lógica do mundo, com valores do mundo, com o sistema do mundo. Então, você quer marcar a tua existência, você quer marcar a sociedade, você quer impactar seus amigos, você quer impactar até seus irmãos na igreja, seguindo essa lógica, você precisa ser santo. Isso vai revolucionar tudo, isso vai revolucionar a tua família, isso vai revolucionar a sua vida enquanto aluno, enquanto profissional. Isso vai revolucionar talvez o teu casamento, quem está aqui prestes a se casar, vai revolucionar o modo de você criar os seus filhos, vai mudar coisas que de maneira contrária não mudariam. Se você não estivesse ocupado e preocupado com uma vida santa. A santidade é a contracultura, é o caminho que vai contrário à correnteza e ao fluxo do comum, do normal, da lógica muitas vezes predominante no nosso mundo de hoje. Então, 4 coisas aqui a respeito de ser santo. Primeira coisa é que Deus é santo, por isso nós também precisamos ser santos. Quem é que fala isso? Que radicalismo é esse, gente? Quer dizer então que Deus é santo e eu também tenho que ser? Isso é coisa de beato, Mas desse jeito que está aí, sejam santos, porque eu sou santo, aparece 6 vezes na Bíblia. 4 no Antigo Testamento, em Levítico, e 2 em Pedro, 1 Pedro, como estão aí. 6 vezes essa frase acontece de uma forma nítida, clara. Sejam santos, porque eu sou santo. Então a primeira coisa é você se separar, se consagrar, se purificar, ser limpo, é uma meta de Deus para a tua vida, é um projeto de Deus para a tua vida. E você não pode ficar de fora disso, porque se você ficar de fora, você está vazio de sentido, sua vida perde sentido, A sua frequência à igreja perde completamente o sentido.
a sua situação de cristão nominal perde o sentido, se você não está na luta por uma vida santa, por imitar o seu Deus, por imitar o teu Senhor, por pensar como Ele pensa, por deixar que a palavra dEle, a revelação dEle, molde a tua forma de pensar e de agir. Se todos entendessem isso, com certeza a gente teria muito mais facilidade com muitos problemas que a gente tem na igreja. Mas muitos, infelizmente, irmãos, são cristãos nominais, não estão nessa busca. Não estão nessa busca radical por uma vida separada para Deus e para a glória dEle. E às vezes a gente enfrenta sérios problemas por isso. Então essa é uma primeira verdade que todo mundo tem que saber sobre santificação, sobre ser santo, jogar limpo. A segunda é que a santificação é um processo que vai do dia que você se converte até o dia em que você morre. Conversão é um processo. Perdão, a santificação é um processo. Você não se converte e automaticamente todos os pecados são removidos do seu coração e você não sente nem mais tentação. Não é assim que acontece. Até o último dia da tua vida, eu te garanto que você vai sofrer pressões da tua natureza pecaminosa. Você tem uma natureza que te faz inclinado a pecar, que te faz ter desejos de pecar, que te faz sonhar com pecado, que te faz fantasiar com pecado, que te faz impelido a pecar. Eu e você temos essa natureza e vamos continuar com ela até o último dia da nossa vida. E por isso, até o último dia da nossa vida, nós não podemos abandonar o processo. Ou seja, trata-se de algo a ser desenvolvido, a ser aprendido. Pedro fala isso também. Desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Desenvolvam, ponham em ação a salvação de vocês. Ou seja, de que forma? Santificação, de modo que isso fique evidente. Então essa é uma segunda verdade que você não pode deixar de saber. A terceira delas, existe uma falsa santidade. É verdade. Olha o perigo aí. Tem gente que se torna crente xiita, né? Sabe aqueles xiitas árabes que estão lá fazendo jihad, guerra santa, matando cristãos, judeus, etc. Em nome de Deus, são xiitas, são radicais. Tem uns desses cristãos também, né? Que quer esganar e matar um pecador quando ele descobre que ele está em pecado, né? Ou seja, se põe muitas vezes na cadeira de juiz. E eu separei outros 2 posts do Facebook que estão aí, que tem dizeres interessantes para essa reflexão. Olha o que diz, né? Admire as pessoas que confessam suas fraquezas e tenha cuidado redobrado com aquelas que vivem arrotando santidade. Eu achei interessante porque o post é razoavelmente equilibrado, essa frase aí. Não é? Ele não fala que você deve admirar quem peca e desprezar quem busca ser santo. Ele não fala isso. Ele fala, admire a pessoa que confessa fraquezas, todos nós precisamos fazer isso, e toma um cuidado redobrado com quem vive bancando o santarrão. Uma coisa é você ter um coração determinado a viver para a glória de Deus e uma vida santa diante dele. Outra coisa, totalmente diferente, patológica, é você ficar tentando se gabar e ter uma postura de superioridade espiritual em relação aos outros. Isso é terrível, isso é patológico. Aquele que de fato está num processo verdadeiro de santificação, ele não se porta com arrogância com ninguém. Pelo contrário, quando ele vê alguém pecar, ele tem vontade de chorar, porque ele se vê naquela pessoa. Olha ali, caindo em pecado, eu poderia estar no lugar dele, eu tenho a mesma natureza que ele. Essa mesma natureza que fez ele fazer aquela grande besteira, ela está dentro de mim, me fazendo ter vontade de imitar ele e fazer aquela besteira também. De modo que a gente tem vontade de chorar e se compadecer, porque a gente não tem alegria nenhuma em ver o outro cair em pecado. Só que o santarrão, esse que vive arrotando santidade, quando alguém cai, quando alguém erra feio, ele se sente por cima. Automaticamente aquela pessoa é rebaixada diante dele, e ele se sente acima dela, num nível espiritual acima dela, não é? Flutuando. Tá? Tiago e João perguntaram isso para Jesus: Senhor, quando o Senhor estiver na sua glória, né? A mãe deles fala assim: deixa que um filho meu sente na tua direita e o outro na sua esquerda. Coloca eles como teu braço direito e esquerdo, dá um lugar de evidência para eles. Isso a gente está buscando, a gente quer lugar de evidência. Essa é a lógica do mundo. E muitas vezes a gente está na igreja, a gente é membro da igreja, a gente é assíduo à igreja, a gente participa das coisas,
E sem perceber, a gente abandona aquela lista de coisas imorais, não é? Não beber, não fumar, não se prostituir, não fornicar, não adulterar, né? Mas não abandona essa sutil lista que existe aí, da prepotência, da arrogância, né, de se achar melhor do que o outro, porque ele ali, né, fuma, eu não fumo, eu estou no nível espiritual acima dele. Aí o cara já é arrogante, que é um pecado muito mais abominável diante de Deus do que tantos outros, né? Deus resiste aos soberbos. Deus tem muita dificuldade com gente soberba. De vez em quando eu tenho falado isso nas nossas conversas lá. Eu falo, poxa, gente soberba é tão difícil de lidar. Falei outro dia para o pastor Henrique e para o pastor Marcão. Tão difícil lidar com gente soberba, na verdade, às vezes eu nem me sinto tão obrigado a suportar a soberba dos outros, porque o próprio Deus diz que resiste aos soberbos, né? Então, se Deus, que é santo e perfeito, resiste aos soberbos, imagina se eu vou conseguir resistir, não resistir. Então, a dificuldade, muitas vezes, que é esse tipo de comportamento arrogante. Isso é uma coisa que tem que ser extirpada completamente. Olha o que Spurgeon disse, que coisa interessante. Outro dito de Face aí. Há pecado até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso próprio amor, há lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Mesmo, Calvino falava isso, mesmo quando a gente está procurando cultuar a Deus, adorar a Ele, mesmo quando a gente ora, a gente está pecando, a gente erra ali. Nós não somos pecadores quando a gente está fora da igreja, na nossa rotina, aí a gente entra no ambiente do culto, aí tudo que a gente faz ali é santo. Calvino dizia que não, né? E a Bíblia mostra isso claramente. Senhor, ensina-nos a orar, porque não sabemos orar como convém, somos falhos no que pedimos. Tiago diz assim, olha, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjar nos prazeres de vocês. Não recebem. Deus sabe dessa nossa condição e a gente precisa parar para pensar nisso. Caramba, tem pecado até na minha santidade, na minha forma de tentar ser santo, muitas vezes eu peco. E eu preciso ficar muito atento para eu não cair nisso também, porque os piores pecados não são aqueles evidentes, são os mais sutis, como, por exemplo, esse caso aí do santarrão. E a quarta e última coisa aqui nessa introdução que a gente precisa superar em relação a isso é: santificação é uma atitude nossa, mesmo que dependente do poder do Espírito Santo. Salvação, a gente tem certeza que não. Biblicamente, é uma ação soberana de Deus. Mas eu que me arrependi. Eu me arrependi porque Deus, o Espírito Santo, agiu no meu coração e produziu arrependimento. Porque o homem natural não aceita as coisas de Deus porque eles são loucura. Não é isso que Paulo fala? O homem natural está completamente fechado para tudo que diz respeito à santidade, a viver separado para Deus, a viver para se consertar com Deus, a pedir perdão, a se humilhar. O homem natural não aceita nada disso. Se você aceita isso e busca isso, então você já não é escravo do seu homem natural. Você é alguém que de fato nasceu de novo. Então, só que a santificação não. Santificação é um processo em que nós cooperamos, sim. Por isso a Bíblia fala muitas vezes, como a gente leu na vigília, Josué 3, santifiquem-se, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Às vezes a gente quer culpar a Deus porque a nossa fé está morrendo. Eu estou meio devagar, estou meio sem fé. Você está sem fé porque você não usa os meios que Deus criou para você manter o fogo aceso. Aí chega na igreja, na hora do louvor, você não tem nem vontade de cantar, de orar. E aí você começa a discutir com seus pais, cai, vacila, transgride. Isso tem a ver com o quê? Com o fato de que você não está fazendo a sua parte. Santificação é um processo, como os teólogos dizem, sinergístico, ou seja, duas forças atuam nesse processo, e você tem que fazer a sua parte. Olha o que Paulo fala em Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ou seja, deixem-se encher pelo Espírito. O Espírito quer nos encher, nós precisamos nos deixar encher por Ele. Hebreus 12:14, o texto que a gente vai daqui a pouco meditar, ele diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Esforcem-se. Façam a parte de vocês. Tomem uma atitude. Agora,
Filipenses, Paulo diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. A versão antiga diz: desenvolvam a salvação de vocês. Aí eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias, nesse texto aqui. Quem tiver sem Bíblia acompanha ali, quem conseguir acompanhar, se não abre aí, no seu tablet, no seu celular. Hebreus capítulo 12, versos de 14 a 24. Eu vou projetar o texto todo ali, mas você pode acompanhar aí também. A gente não restringe o uso de celular e de tablet. Você pode usar o celular e o tablet para esse propósito, mas ninguém vai ficar fiscalizando isso. Isso é uma coisa de consciência tua com Deus. Aqui pega sinal 3G, assim como lá na igreja, assim por diante. Então, tenha essa consciência diante de Deus. Deus, eu não vou acessar redes sociais ou outras coisas, responder e-mail nesse momento, porque eu entendi que o que está sendo servido aqui é a tua palavra, e isso é prioritário nesse momento, principalmente estratégico do início do retiro. Vamos lá, olha o que diz o texto. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito. Pelo amor de Deus, para de falar, Deus. Pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado, dizia a lei. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, texto riquíssimo aqui de Hebreus, e vamos a partir de agora, então, seguindo essa mesma analogia do jogar limpo, entender o que o autor de Hebreus quis dizer aqui. O que significa jogar limpo na vida com Deus? O que esse texto, de que modo esse texto responde essa pergunta? Estou vendo alguns bocejando aí. Se alguém encostar no teu ombro e começar a dormir, você dá um pescotapa nele, para ele acordar, tá bom? Ou dá aquela cutucada assim: acorda aí que daqui a pouco tem a célula, você não vai saber o que vai ser falado. Vamos lá. Como é que a gente joga limpo com Deus, né? Jogar limpo significa ter relacionamentos tratados. Essa é a primeira coisa que ele fala aí. Ele diz no verso 15: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. No 14 ele diz assim: olha, esforcem-se para ser santos. Agora eu vou dizer como, sabe como? Que ninguém se exclua da graça de Deus. Mas como é que é não se excluir da graça de Deus? Ele explica: que nenhuma raiz de amargura cause perturbação, contaminando muitos. O que ele está falando? Gente, não adianta tentar ser santo, ter uma relação com Deus plena, maravilhosa, flui daqui direto, vertical, vou falar com Deus, Ele fala comigo, Ele ministra meu coração, minha vida com Ele está essa profusão de bênçãos. Mas eu olho para o lado, eu não suporto o cara que está do meu lado, eu não suporto meu irmão, minha irmã, não suporto meu pai e minha mãe, eu não suporto. Como é que pode isso? Isso seria uma incoerência total. Por quê? Porque nós fomos chamados a viver em comunidade. Isso é tanto Israel no Antigo Testamento quanto igreja no Novo. Vida com Deus é vida em comunidade. O meio pelo qual Deus trata o meu e o teu pecado é através
do próximo. A gente tanto vê as virtudes do próximo, isso nos inspira, como a gente também vê o nosso próprio pecado no outro. E percebe o quanto ele é prejudicial e o quanto ele é terrível. E a gente então, isso tudo coopera para a nossa santificação. Não foi à toa que Deus, na Bíblia, não avaliza em momento nenhum essa postura dos desigrejados. Ah não, eu sou cristão, mas a minha relação é aqui, ó, vertical, eu e Deus, não tem nada a ver. Isso é gente que não suporta gente. E na Bíblia não existe santidade, não existe vida para a glória de Deus que não viva comunidade. Porque essa foi a via de regra criada por Deus para tratar a gente. E a gente precisa parar para pensar nisso. Será que a gente está vivendo relacionamentos saudáveis? Ou será que muitas vezes eu estou sendo usado para contaminar os outros, ao invés de edificar os outros? Os outros estão sendo usados para me jogar contra os outros, para me insuflar contra os outros, para me envenenar. É isso que ele está falando, para me contaminar. É isso que o verso 15 diz. Cuidem que ninguém se exclua da graça. Como? Raiz de amargura brotando, contaminando muitos. Cuidado com isso, gente. Cuidado com o que você está falando para os outros, dos outros. Tem um ditado que diz, cuidado, ó, quem fala mal para você, de alguém, fala mal para alguém de você. Né? Isso é bem razoável, hein? Toma cuidado. Se alguém está sempre contando para você a história da vida dos outros e os erros dos outros, provavelmente ele está contando os seus erros para os outros também. Então, primeiro, temos o dever de edificar vidas. Olha o que Paulo fala em Efésios 4. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Como é que você está usando o seu falar para abençoar, para edificar, para construir, para santificar os outros, para inspirar neles santidade, humildade, caráter cristão, virtudes cristãs? Ou você está sendo usado às vezes para falar para outros, né, coisas que vão intoxicar eles na relação deles com Deus? Segundo, temos que decidir mudar nossa forma de nos relacionar. Não, Efésios 4, no 30 aí, ele diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Vejam o que ele diz, gente. É tão grave isso, que vocês podem entristecer o Espírito de Deus, quando vocês não tratam isso, não tomam essa decisão. Ele diz assim, não entristeçam, ele dá essa ordem. Como? Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, mentira, difamação, investimento contra a harmonia relacional do teu amigo, da tua amiga, do teu irmão, da tua irmã, do teu pai, da tua mãe, assim por diante. Sejam bondosos e compassivos, perdoem mutuamente. Não passe adiante o ódio, a ira. Não é? Cuidado com o que você está falando, peça a Deus sabedoria no falar. Todos nós precisamos, todo homem tem que ser tardio no falar, tardio no se irar, não é? Pronto para ouvir. E a gente precisa pedir a Deus sabedoria nisso, porque naturalmente nós não temos. Naturalmente nós somos impulsivos, falamos o que não deveríamos. Também, relacionamentos tratados não acontecem se não nos preocuparmos com pessoas, não é? E a nossa fé, então, se torna uma fé falsa. Olha que esse versículo, para mim, é um dos versículos mais graves da Bíblia, mais sérios. Olha o que João fala. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Mateus 13:35, Jesus diz assim: nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E o que João está em outro momento falando aqui, olha, não tem esse papo de que meu relacionamento com Deus é vertical e ponto final. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de comunidade, eu não preciso de gente do meu lado. Precisa sim, é isso que João está falando. Porque, acredite, é muito mais fácil
e viável você amar uma pessoa do que você amar a Deus. Não é? A nossa condição de seres rebeldes contra Deus é tão intensa e tão forte, que se a gente não consegue amar o nosso semelhante, que é pecador igual a nós, miserável igual a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós, como é que a gente vai amar um ser transcendente que está acima de tudo em perfeição? O que Caim falou para Deus quando Deus perguntou para ele? Caim, cadê o seu irmão Abel? Quem lembra do que ele respondeu? Pode falar em voz alta. Sou eu o quê? Por acaso eu sou cuidador do meu irmão? A versão antiga diz, por acaso eu sou tutor do meu irmão? Eu sou responsável por ele? Eu não tenho nada a ver com ele. Eu não tenho nada a ver com meu irmão. Eu quero que meu irmão se dane. Muitos não falam isso, que seria feio falar isso, mas na prática agem assim. E a gente precisa parar para pensar, porque se nós começarmos a desprezar o valor dos relacionamentos, não procurarmos tratar os nossos relacionamentos, daqui a pouco a gente está se matando. Essa que é a lógica que a história de Caim e Abel mostra para a gente. Então, gente, quem joga limpo o faz porque quer ser curado em seus relacionamentos. Jogar limpo é ter relacionamentos tratados. Essa é a primeira lição aqui do texto de Hebreus. A segunda lição, jogar limpo, tem a ver com a valorização do sagrado. Verso 16, olha o que ele diz. Que não haja nenhum imoral ou profano. Profano é aquele que, sendo cristão, age como ímpio. Como Esaú. Aí ele conta a história de Esaú. Domingo a gente falou um pouco sobre a história de Esaú. No primeiro culto eu falei Saul algumas vezes, as pessoas me corrigiram. Tem aquela história vou contar uma piadinha para o pessoal acordar, que tem gente já cochilando. Aí vou contar uma piadinha que é super engraçada. Se preparem para rir, para eu me sentir bem depois, porque se vocês não rirem, o pastor estava lá pregando. Aí, irmãos, e Moisés, então, Deus mandou Moisés construir a arca. Aí o irmão lá de trás, Noé. Aí o pastor ficou incomodado com aquilo, né? Aí, irmãos, então Moisés começou a construir a arca, e a arca foi se erguendo. Aí o cara incomodado lá de trás, chavando, Noé. Aí o pastor começou a ficar mais irado e mais incomodado ainda. Pô, qual é desse cara, né? Aí, então Moisés concluiu a arca e os animais então entraram na arca. E aí o cara já incomodado de novo, gritou mais alto ainda, Noé. Aí o pastor começou a discernir o que era aquilo, né? Aí ele falou, gente, vamos parar aqui agora e vamos orar, porque eu estou ouvindo audivelmente aqui, sendo redundante, o diabo fala para mim que não é verdade o que eu estou falando. Isso eu acho que não aconteceu não, acho que foi alguém muito genial que criou essa piada muito engraçada, obrigado por terem rido. Agora a gente continua. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui, gente. Voltando, agora que todo mundo acordou, vamos voltar. Qual foi o problema de Esaú? Esaú tinha uma bênção do filho mais velho. Deus tinha decretado que o filho mais velho ia ser especialmente abençoado. Quando é que isso aconteceu? Quando é que essa bênção foi estabelecida? Na época do êxodo, da saída, que os primogênitos do Egito foram mortos e os primogênitos hebreus foram poupados, não é? E aí Deus falou, os primogênitos a partir de agora são abençoados e assim por diante. Então, gente, quando Esaú vê aquele prato de lentilhas e fala assim para Jacó, pô, me dá aí, Jacó, poxa, você quer? Eu te dou, mas me dá o teu direito de primogenitura. Em algum momento na Bíblia e na lei, é prevista a transferência da bênção da primogenitura, da bênção do filho mais velho? Em momento nenhum, isso não existe. Jacó estava inventando uma regra e uma lei. Então, qual é a grande questão do texto? Esaú desprezou aquele direito. Esaú desprezou a bênção de Deus. Ele gozava daquele direito, gozava daquela bênção, gozava do favor do seu pai. Ele era o queridinho do papai, a Bíblia diz isso. E para ele estava muito bom. Direito de primogenitura, sei lá o que é isso, para que é isso? Bênção de Deus? Não estou nem aí, cara, pega para você. A gravidade é o cara se acostumar de uma tal forma, presta atenção nisso, com o sagrado,
porque ele passa a banalizar o seu próprio pecado. E aí, Pedro diz assim para a gente: santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. O que é santificar Cristo como Senhor em nosso coração? Cristo já é santificado, ele já é santo, ele não tem que ser santificado. Por isso que Pedro diz assim, ele não tem que ser, você tem que santificar ele no seu coração. A sua forma de enxergar Cristo tem que ser uma forma de alguém que está diante do seu, vamos pegar essa palavra emprestada, ídolo, da sua referência máxima, da pessoa que ele mais ama e admira, da pessoa mais pura e perfeita, de alguém que eu quero estar junto, de alguém que eu desesperadamente quero andar com ele. Isso é santificar Cristo no coração, de alguém a quem eu quero obedecer, de alguém a quem eu quero me submeter. Isso é santificar Cristo. Por quê? Porque é o próprio Deus. E isso não é quando a gente vai à igreja, isso é todos os dias. Isso é onde a gente está, a gente precisa santificar Cristo no nosso coração. E aí, tem uns caras que frequentam a igreja, mas vão para noitada zoar. Vão para barzinho beber, encher a cara. Vão, sei lá, usar drogas, transam com a namorada, mas estão lá no culto. Oh, eu sei que vivo está. Você olha assim, pô, esse cara é uma bênção, o cara está cheio do Espírito. E o cara vive uma vida completamente longe do projeto de Deus, como se eu estou aqui, sou cristão, mas isso não tem nada a ver com a vida que eu levo. Ele está dizendo, não, tem a ver sim. A gente tem que santificar Cristo no nosso coração. Isso tem a ver com a gente não colar na prova, com a gente obedecer aos pais. Isso tem a ver com a gente tomar cuidado com piadas que dizem respeito a coisas de Deus. Esse canal, tem um canal no YouTube que está bombando há algum tempo, Porta dos Fundos, e é um canal que tem vídeos muito engraçados. Eu já rolei de rir vendo alguns vídeos deles. Mas tem alguns vídeos completamente blasfemos, que eu como cristão não consigo assistir. Para mim são abomináveis, repulsivos, completamente desprezíveis. E eu tenho que cuidar para o meu coração não ficar com ódio profundo de alguém brincar com coisas tão sérias a respeito de Deus e da palavra dele. Só que muitos cristãos até dizem, pô, você viu aquele vídeo que Jesus é ridicularizado porque não fala palavrão, você viu, na marcenaria? Como assim, cara? Você acha engraçado esse vídeo, você ri de uma coisa dessas? Então, parece que as pessoas estão um pouco sem noção de quem é Cristo. Uma pessoa que ri e consegue lidar com naturalidade com esse tipo de arte distorcida e pervertida, talvez precise reconsiderar se tem santificado Cristo suficientemente em seu coração. Tem meninas que podem frequentar a igreja, mas tem uma cabeça de piriguete. Sai dali, vai para a noitada, para a balada e age como piriguete. Sei lá, o cara age como pegador, espertalhão. E ela está numa boa, eu sou lá da igreja oceânica, hein? Sou lá, sábado à noite eu estou lá, saio de lá umas 11 horas que acaba a cantina, já parto direto para o Goa, saio do Gol para o Goa, e assim por diante, é assim mesmo. Gente, isso é falta de consciência do que é ser cristão, de qual é o chamado de Deus. A sensação que dá é que a pessoa está deixando de entender a seriedade dessas coisas. Eu vou citar um exemplo bíblico desse problema. Tinha um sacerdote no Antigo Testamento chamado Eli. Quem já ouviu falar da história de Eli? Então, Eli era um sacerdote, sumo sacerdote, ele tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. Os filhos dele, automaticamente, também eram sacerdotes, porque o sacerdócio era passado pela linhagem. Só que os filhos dele eram sacerdotes que pegavam oferta, e aqui a ofertinha aqui, pega o garfo aí, dá uma garfada na oferta, está sendo cozinhada aqui, brinca aí, pega aí, come um pedaço aqui. Eles eram sacerdotes e brincavam, quando alguém ia oferecer oferta, eles faziam brincadeiras e piadas com aquelas ofertas. E Deus fala para ele, Eli, para você perceber a gravidade do que os seus filhos estão fazendo, os 2 vão morrer numa só tacada. Os filisteus, então, inimigos do povo de Deus, saqueiam os israelitas e matam Hofni e Finéias numa só sacada.
Eles não foram mortos porque os filisteus, inimigos do povo de Deus, estavam em guerra, foram lá e mataram eles, não. Eles foram mortos porque Deus falou, eles vão morrer numa só tacada, para que fique evidente a seriedade do que eles estão fazendo. Eles não podem ficar frequentando a igreja, fingindo que tem uma vida pura, santa, e ao mesmo tempo brincando e fazendo piada com coisas tão sérias. Isso não é jogar limpo, isso é jogar sujo. Às vezes, irmãos, a gente precisa chamar pessoas no gabinete e dizer, você está fazendo isso? Você está vivendo nesse pecado? Tá, tô. E você está tomando a ceia? Tô. Como assim você está tomando a ceia? Não é? Você está vivendo nesse pecado. Você não entende a seriedade do que significa a ceia? Você nega Cristo o mês inteiro e no dia da ceia quer tomar ceia? É. E a gente precisa parar para pensar, porque, na verdade, alguns até têm essa lucidez e falam, não, pastor, já estou alguns meses sem tomar ceia porque eu estou vivendo nesse pecado. Mas outros nem isso têm. A gente precisa parar, caramba, esse negócio é sério, eu não posso conciliar uma coisa com a outra. Antes até que o conselho me discipline, eu mesmo já não tenho nem coragem de me aproximar. Eu vou estar na igreja buscando me consertar diante de Deus, mas eu sei que eu preciso mudar. E a ceia é só para situações em que a pessoa vive deliberadamente em pecado e precisa então demonstrar frutos de arrependimento para poder voltar a participar da ceia. Então, o que é isso? Cristianismo nominal. Por isso, gente, jogar limpo tem a ver com a valorização do sagrado, tem a ver com entender a seriedade do que isso significa, tem a ver com santificar Cristo como Senhor, não é como amiguinho não, que eu posso fazer piadinhas, zoar, Jesus é meu amigão, eu trato Jesus como meu camarada, não é assim não, é diferente. Jesus tem um lugar diferente no meu coração do que os meus amigos, do que qualquer um. Terceiro lugar, jogar limpo tem a ver com temer a Deus. Versos 18 em diante aí, ele faz uma alusão aqui ao Sinai. E no momento do Sinai, Deus pegou o monte, fez uma linha e falou, a partir dessa linha ninguém toca no monte. Se alguém tocar no monte, vai morrer na hora, vai ser consumido. Por quê? Porque Deus vai se manifestar no monte. Então só quem vai subir no monte vai ser Moisés. Ninguém mais pode, tá bom? Até animal, se tocar vai morrer. O negócio é sério. Por que Deus criava esse limite? Porque nós temos uma tendência natural a entrar no Santo dos Santos e ficar ali, com a perna para cima, mascando chiclete, irreverente. Isso é natural nosso, gente. Ninguém precisa ser ensinado a ser irreverente, a gente já é irreverente. A gente precisa ser ensinado a ser reverente, a ter temor. E Deus estava usando esse meio pedagógico, dizendo, ninguém encosta. E a coisa era tão terrível que as pessoas diziam, pede para ele parar de falar a palavra que ele está revelando para Moisés, a lei, porque essa lei para nós é pesada demais. E a gente percebe quão gravemente a gente está transgredindo ela. E diz o autor de Hebreus, que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Até Moisés ficou estarrecido, ficou apavorado. Por quê? Porque era Deus, tem que se temer. Hofni e Finés não temiam a Deus. E eu tenho certeza, eu não sei talvez de casos específicos, porque muitas coisas não chegam a nós, mas que tem gente frequentando a igreja que não teme a Deus, tenho certeza. Não são poucos muitas vezes. Não temem a Deus. E a gente precisa pedir misericórdia a Ele. E aí, gente, você treme por dentro na presença de Deus? Quando você entra num culto, por exemplo, ou quando você está fazendo a sua devocional, você fica ali mascando chiclete, numa postura irreverente, que legal, pô, que bacana, esse lugar aqui é bacana, é legal. Ou você fica, caramba, eu estou na presença do Deus Santo, e Ele fala que eu tenho que ser santo igual a Ele. Caramba, eu tenho que parar tudo, eu tenho que rever algumas coisas que estão erradas na minha vida. Eu preciso fazer um balanço, e esse aqui é o momento de eu fazer esse balanço, de eu consertar. Você chora lembrando do que Jesus fez por você na cruz, antes de tomar ceia? Muitas vezes, quando eu tomo a ceia, eu gosto de fazer esse exercício, de lembrar quem é o velho Jonatas. Quem é
esse homem natural que está aqui, né? E o que Deus fez na minha vida, o que Deus tem feito na minha vida, santificando Cristo no meu coração. Você pede misericórdia e perdão toda vez que peca, temendo a consequência do seu ato? O que é isso? Que tipo de atitude é essa? É a atitude de quem teme a Deus. Se você não tem essas atitudes, gente, como é que você vai dizer que teme a Deus? E se você não teme a Deus, pode ter certeza que você não vai viver uma vida santa. Não vai viver segundo Deus planejou para viver. Lembra quando a mulher de Potifar agarrou José? Pegou José, vamos lá, vamos deitar. E José vazou dela, né? E o que José falou quando vazou dela? Como cometeria eu tamanha maldade contra o meu senhor, Potifar, patrão dele, e pecaria contra Deus? A preocupação de José não era apenas uma preocupação social, de perder o emprego, de ter um problema com o patrão. O problema dele, ele diz claramente, era também o fato de saber que, embora ele estivesse sozinho com a mulher de Potifar, que se ele vivesse fornicando com ela, ninguém ia ficar sabendo, talvez, como muitos casos de adultério se mantêm em oculto. Deus estava vendo e pecaria contra Deus. Meu problema não é só com Potifar, é com Deus também. Eu deixo de entrar em determinados sites, não é porque, quem sabe, minha mãe vai ficar sabendo e vai me disciplinar, o pastor vai ficar sabendo, minha namorada vai ficar sabendo, não. É porque Deus está me vendo aqui. E eu preciso levar isso a sério. E por fim, gente, quarto e último ponto aqui, jogar limpo tem a ver com a identidade daqueles cujos nomes estão escritos nos céus. É isso que ele fala aí. Teve um pastor recentemente lá na igreja pregando sobre identidade, não foi? Pô, tem gente que não prestou atenção no culto de domingo, hein? Júlia prestou, ela já riu ali, pelo menos uma. E a gente falou sobre a nossa identidade, a identidade de Jacó para Israel, a nossa identidade em Cristo. Ou seja, jogar limpo tem a ver com o fato de que nós fomos chamados e vocacionados para assumir uma identidade. Isso quer dizer que Deus não quer que a gente mantenha a nossa personalidade? Não. Nossa personalidade foi dada por Ele mesmo. A gente é diferente, glória a Deus por isso. Mas essa personalidade, ela tem que assimilar uma identidade enquanto discípulo de Cristo. E a gente precisa parar para pensar se a gente tem feito isso. Gente, essa parte do 22 ao 24 aí é linda demais. Olha a descrição dele. Vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celeste. Gente, vocês são de outro mundo. Vocês são de outra realidade. Paulo fala em Colossenses 3, vocês morreram, a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Se vocês morreram com Cristo, pensem nas coisas do alto, vivam segundo os valores do alto. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Fala para quem está aí do teu lado, você sabia que o teu nome está escrito no céu? E aí fala para ele assim, então viva com a verdadeira identidade que Deus tem para você. Gente, olha essa citação de Spurgeon aqui. Anota ela aí para o grupo, anota ela que vale a pena. A santidade é o lado visível da salvação. O que isso quer dizer? Nós não somos salvos porque merecemos. Nós somos salvos pela graça, por uma ação soberana de Deus. Salvação é dom de Deus. Nós não cooperamos para ser salvos. É o Espírito que opera desde o início no nosso coração. Mas santidade é um desdobramento natural da salvação. Ah, não, eu sou salvo, eu tenho salvação eterna. E eu vou vivendo minha vida ignorando totalmente aquilo que Deus estipulou como identidade para mim. Isso é absurdo. A gente tem aqui, entre nós, pessoas de diferentes... Algumas pessoas da igreja vieram de diferentes partes do país. Né? Tem gente que talvez esteja aqui, seja de Minas, outros do Nordeste, outros do Sul, talvez. Alguns já perderam um pouco o sotaque. Mas se houve uma pessoa de fora falando com sotaque diferente, né, você fala, pô, essa pessoa já sei de onde ela é. O jeito dela falar, esse cara é mineiro. Né? Se houve Francisco é o empresário que está fazendo a nossa comida aqui. Quando bate um papo com ele tem um papo muito legal. Esse cara é mineirão mesmo, sotaque bem legal de conhecer.
Porque os mineiros que são lá da igreja, tipo o Renato, assim, já estão com o sotaque um pouco corrompido, já não são mais aquele sotaque mineiro mesmo, carregado, né? O que esse sotaque ensina para nós? Fala para nós, do Francisco. Esse cara nasceu em Minas, ele cresceu lá, a família dele é de lá, não é? Pelo menos a infância toda dele foi lá. Ele é de aqui, ele mora. Isso revela a identidade. É um aspecto externo, visível, notório. Presta atenção, gente, já está acabando aqui. Guarda isso. Da identidade dele, de parte da identidade dele. Quando você vive santidade, encarna aquilo que Jesus ensinou, é a mesma coisa. Você está externando o quê? A sua identidade. Eu sou esse que fui chamado. Você está, como diz Paulo, exalando o bom perfume de Cristo. As pessoas falam, esse cara é cristão. Muitas vezes o cara identifica o cristão como chato, né? Pô, esse cara é chato pra caramba, esse cara é cristão. Mas não devia ser assim. Devia ser, pô, esse cara tem uma ética, tem um caráter, esse cara leva o namoro dele a sério, esse cara tem valores que a gente não encontra mais por aí, esse cara tem uma identidade diferente. Esse cara é um desses cujo nome está escrito no céu. Esse cara é da comunidade dos redimidos. Esse cara foi salvo. Esse cara tem uma marca diferente. Concluindo, santidade é o modo como Deus nos criou para viver. Santidade é o modo como Deus nos criou para viver. Deus criou você para viver santo, para viver em relacionamento com Ele. Aí o que aconteceu? A queda destruiu isso. Mas em Jesus, pelo poder do Espírito Santo, podemos voltar a agir com o caráter de Deus. É isso que ele fala nesse texto de Paulo em Efésios. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Em Deus, vocês morreram e deixaram um novo homem viver, tendo Cristo como referencial. Para seres caídos como nós, não pode haver nada mais deslumbrante. Verdadeira revolução é a santidade. Amém, gente? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. O pessoal do louvor vai se posicionar. Queria que você agora parasse para pensar no modo como você tem vivido. Eu sei que alguns que estão aqui nesta manhã estão vivendo numa luta sincera, honesta, verdadeira, por viver como verdadeiro cristão no mundo, imitando a Jesus. Mas outros, talvez, enquanto estava falando aqui, tenham pensado assim, caramba, estou tão longe dessa realidade. Eu penso em Jesus e no caráter dele, me vejo tão diferente, tão contrário a ele tantas vezes, tão rebelde, tão resistente, tão soberbo, tão prepotente. Senhor, nós sabemos que palavra nenhuma, discurso nenhum humano podem quebrar essas coisas, fazer um soberbo se tornar humilde, fazer alguém extremamente orgulhoso se tornar alguém passivo de tratamento. Isso não é possível ao homem, porque o nosso coração está petrificado pelo pecado. Por isso eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo, por esse poder sobre o qual acabamos de falar aqui, haja sobrenaturalmente no coração daquele que tem maior resistência aqui neste lugar nessa manhã. Se há alguém, Senhor, que tem vivido segundo os impulsos do seu próprio coração, tem procurado uma vida de prazeres, sem preocupação com aquilo que a Tua palavra ensina, Senhor, dá peso de arrependimento, gera aquela tristeza santa sobre a qual a Tua palavra fala, tristeza que produz arrependimento, tristeza que produz mudança. Queremos todos aqui, Senhor, sentir em alguma medida essa tristeza no coração. Tristeza porque certas coisas não estão acontecendo como deveriam na nossa vida. E todos nós aqui, do mais velho ao mais novo, daquele que tem mais experiência contigo ao que não tem nenhuma, queremos, Senhor, a partir de hoje, Senhor, reavivar essa luta por uma vida santa, para jogarmos limpo, para vivermos limpos nesse mundo impuro e contaminado pelo pecado.
Faz assim com cada jovem aqui, com cada um de nós. Queremos te louvar e te bendizer, Senhor, pela tua proteção, pela tua provisão, pelo teu cuidado até aqui, trazendo todos em segurança. Te pedir que o Senhor mantenha cada um, desde já, com a disposição correta no coração, de não apenas vir ao retiro, mas viver um verdadeiro retiro para o Senhor, retiro espiritual, estar com Deus, falar com Ele, se consertar com Ele, se deixar tratar por Ele, se deixar encher pelo Espírito. Senhor, queremos fazer a nossa parte, queremos te buscar com o coração aberto, para a glória e louvor do teu nome. Opera assim, em cada célula, em cada grupo, em cada quarto, que nas menores coisas, Senhor, a gente veja a tua mão estendida, Senhor, muito mais do que qualquer organização poderia fazer e operar aqui no nosso meio, em teu nome, Jesus. Amém, Pai.